Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Pergunta muito frequente de todo paciente com problema de tireoide. O que eu posso comer para melhorar, ajudar a melhorar a minha tireoide? Então, a gente frequentemente encontra em redes sociais dietas para melhorar a tireoide. Será que existe uma dieta para tireoide? Então, a gente sabe que realmente existem alguns nutrientes e substâncias que são importantes para o bom funcionamento da tireoide, tá? O hormônio tireoidiano, ele tem iodo na composição, então é importante que a alimentação seja suficiente em iodo para que a gente não desenvolva hipotireoidismo. No Brasil, por lei, o sal de cozinha ele é iodado, então a gente não precisa se preocupar em buscar fontes de iodo ou fazer suplementação de iodo. Um erro muito comum dos pacientes, que tanto com hipo quanto hipertireoidismo, é procurarem por suplementos de iodo, e inclusive suplementos com alta concentração de iodo, como solução de Lugol ou solução SSKI, que é uma solução bem saturada em iodo, né? Pacientes tanto com hipo como hipertireoidismo, ou mesmo pacientes sem doença tireoidiana e com predisposição a desenvolvê-las, quando usam, suplementam iodo em grande quantidade, acabam se expondo a um risco de desregular a função tireoidiana, né? Então desenvolver tanto hipo quanto um hipertireoidismo pelo excesso de iodo, tá? Então o iodo, em resumo, né, o iodo ele é importante para o bom funcionamento da glândula, mas no Brasil a gente não é um país em que a população tenha necessidade de se suplementar iodo, porque ele já vem por lei dentro do sal de cozinha, né? Então, difícil, com raríssimas exceções, ninguém colocar nenhum pouco de sal na comida, né? E acabar desenvolvendo um bócio endêmico, que é o bócio por deficiência de iodo. Outra dúvida bastante frequente é com relação aos alimentos, substâncias goitrogênicas, tá? Goitrogênico, então, são substâncias capazes de causar bócio, que tem o potencial de causar bócio. Entre essas substâncias, existe uma família de plantas conhecida como brássicas, das quais fazem parte a couve, o brócolis, a couve-flor, a selga, a couve de Bruxelas, tá? Essas plantas, elas têm uma substância chamada tiocianato, que ela pode dificultar a produção de hormônio por parte da tireoide, tá? Mas, quando a gente procura por literatura específica sobre isso, né, a gente observa que, apesar de teoricamente essas substâncias poderem dificultar a produção de hormônio da tireoide, a probabilidade de isso acontecer com quem come numa quantidade habitual, normal, sem ser exagerada, é muito pequena, tá? Existe relato na literatura, só para citar um exemplo, na literatura médica, de uma mulher idosa na China, com 80 anos de idade, que ela ficou diabética, né? E como parte do tratamento do diabetes, ela comeu a selga chinesa, que é um parente da couve, e essa paciente ela comia 1,5 kg dessa espécie parente da couve de origem chinesa, né? Todos os dias por vários meses, e essa paciente acabou entrando em coma por hipotireoidismo. É um exemplo extremo, né? Na prática, em quantidades pequenas, o brócolis, a couve-flor, a couve de Bruxelas,
As famílias, então, das brássicas, elas não causam problema na tireoide, não exercem função relevante na produção hormonal da tireoide. Outro grupo de substâncias que poderiam potencialmente diminuir a produção de hormônio pela tireoide são as isoflavonas, que são derivados da soja, tá? Mas da mesma forma que as brássicas, quando se avalia populações com alto consumo de soja, especialmente os países asiáticos, né, não se percebe aumento da prevalência de disfunção tireoidiana, comparando os indivíduos que comem mais derivados de soja com os que comem menos derivados de soja. Uma exceção, tá? Então, seriam crianças recém-nascidos com hipotireoidismo congênito e que usem fórmulas lácteas derivadas de soja, né? Então, parece que essas crianças precisam aumentar um pouquinho mais a quantidade de hormônio comparado às que usam fórmulas lácteas derivadas do leite de vaca, tá? Mas, mais uma vez, uma exceção. E por fim a gente tem alguns micronutrientes que são minerais, né? Então destaco selênio, magnésio, cobre e zinco, que alguns estudos associam deficiência desses microelementos com doenças autoimunes tireoidianas e até mesmo com câncer da tireoide, tá? Mas esses estudos apesar de existir estudos de associação epidemiológica, a gente não tem dados de estudos em que a suplementação ou ajustes na alimentação procurando repletar, né, oferecer mais desses nutrientes, a gente consiga prevenir doenças da tireoide de qualquer tipo, tá? Então, resumindo, com relação à pergunta lá do início, né, o que eu posso fazer para me alimentar melhor, para garantir a saúde da minha tireoide, tá? Eu acho que a principal orientação que eu posso dar, né, é evitar principalmente suplementação de iodo por conta própria, tá? Isso é uma coisa que é potencialmente perigosa. Também evitar suspender determinados tipos de alimentos, né? Então não há necessidade de suspender couve, brócolis, couve-flor, né? Até porque esses alimentos eles têm algumas substâncias dentro deles que existe comprovação científica de que sejam anticancerígenas, né? Então pensa, vou estar suspendendo um alimento que vai me trazer benefício em outro ponto, achando que ele poderia estar prejudicando a minha tireoide, né? Não faz muito sentido. E com relação ao selênio, existe uma indicação para ele em quem tem doença tireoidiana, né? Então são pacientes que têm hipertireoidismo com doença ocular, que a gente chama de orbitopatia de Graves, então que tem orbitopatia de Graves leve. Parece que o selênio ajuda a diminuir um pouquinho a inflamação nos olhos, tá? Mas com relação a melhorar o funcionamento da tireoide, a evidência ela é muito fraca, parece que ele não se presta a isso, tá bom? Era essa a dúvida que eu gostaria de tirar. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que curtam, que compartilhem. Acho que informação confiável vale a pena a gente passar adiante, tá? Nos comentários, ali na descrição do vídeo, eu vou deixar um texto que eu escrevi recentemente sobre o mesmo assunto, inclusive com algumas referências bibliográficas ali, né? Sobre esses nutrientes que eu comentei, para quem quiser se aprofundar no assunto. Tá certo? Um abraço e até a próxima.